Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 24 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Bora que bora, domingão, aquela grade recheada, grade de respeito. Vou acelerar para trazer o maior número de análises para vocês. Antes, 3 coisinhas bem simples. Já chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo, que ajuda demais o nosso canal. E se você ainda não nos segue no Telegram gratuito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Chega lá que vale muito a pena. Chegou aqui pela primeira vez? Se gostar, depois se inscreve. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, tamo junto, sempre. Bora que bora, 7h30 da manhã na Itália, Empoli versus Inter de Milão. Primeiro tabela de classificação, né? Eu tenho aqui a Inter de Milão na primeira posição, 4 jogos, 4 vitórias. Vai enfrentar o Empoli, que é o lanterninha. 4 jogos, 4 derrotas. Jogo dos opostos, tá certo? E quando eu puxo aqui o histórico desse confronto, olha isso, 3x0, 2x0, 1x0, 2x0 e 1x0. A Inter venceu todas as partidas. Ou seja, a Inter é favorita? Em pré-live, sem dúvida alguma, sim. Odd de 1,36, pega essa odd e coloca numa dupla. Pode ser um cenário. Quem quiser operar aqui para mercado de gols, o mais de 1,5 gol tem 75% de probabilidade e também pode ser uma boa alternativa. Mais de 1,5 gol, odd de 1,19, pega essa odd e complementa na sua dupla. Fechado? Inter favorito? Mais de 1,5 gol. Bora lá, 9 da manhã, Espanha, La Liga, Real Sociedad versus Getafe. Tecnicamente, eu gosto mais do time do Real Sociedad, tá legal? Vai jogar em casa, então por esse motivo já tem um leve favoritismo. A hora que a gente puxa aqui a Race, dos 5 últimos jogos do Real Sociedad, ele não perdeu nenhuma. Pega o visitante, que é o Getafe, dos 5 últimos jogos perdeu 3. Ou seja, os 3 últimos jogos fora de casa, derrota para o time visitante. Puxando o histórico, 5 confrontos, o Real Sociedad venceu 3, o Getafe venceu apenas uma partida e tivemos aqui um empate. Ou seja, em pré-live eu vou buscar algo a favor do time da casa. Até porque eu tenho uma odd de 1,64, 1,57. Dá para pensar em Real Sociedad, empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, Real Sociedad amassando, dá até para pensar na vitória seca. Outro mercado que eu gosto na Espanha, mercado de cartões. Real Sociedad 1,8, Getafe 3,6. Juizão com 4,5 de média para cada equipe receber pelo menos um cartão. Fechou? 9h30, Holanda, vulgo Países Baixos, Ajax versus Feyenoord. Time, batendo o olho nessas duas equipes, não tem nem o que inventar aqui. É mercado de gols, tá legal? Vou mostrar rapidamente o histórico para vocês. 3x2, 3x2, 1x0 que sai da tendência, 4x0 e 3x0. Ou seja, dos 5 últimos confrontos, 4 deles com gols para tudo que é lado. Ou seja, o que eu busco aqui? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, pega essa odd e coloca numa dupla. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Fechou? E bora, 10 da manhã, Inglaterra, Premier League, Arsenal versus Tottenham. Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação. Tottenham, segunda posição, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Vem bem demais. 2x2, 2x0, 2x0, 5x2 e 2x1. É gol para tudo que é lado. Arsenal, quarta posição, também fez 5 jogos, ganhou 4, empatou 1. As duas equipes vêm numa tocada muito forte. Arsenal, mercado de gols, 2x1, 1x0 sai, 2x2, 3x1 e 1x0. Ou seja, o mais de 1,5 gol já chama a atenção aqui para o confronto, tá legal? As duas equipes jogam para frente e vêm fazendo placares com gols. Vamos dar uma olhadinha já nesse mais de 1,5 gol, que sem dúvida alguma em pré-live é tendência. Odd de 1,17, pega essa odd para colocar num bilhete duplo. Vamos dar uma olhadinha na Race, o Arsenal em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, muita consistência. O Tottenham como visitante oscila um pouquinho. 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. No histórico, 5 jogos, o Arsenal venceu 1, 2, 3, 1 empate e somente 1 vitória para o Tottenham.
todas as partidas dentro do histórico, mais de 1,5 gols. Dos 5 últimos jogos, 4 delas batendo, ambas marcam. Time, vejo aqui um leve favoritismo para o Arsenal, até porque joga em casa. Então quem quiser buscar mercado de resultados, talvez Arsenal empate anula, tá legal? O Tottenham vem numa tocada muito forte, pelo menos nessa temporada. Mercado de gols eu já passei para vocês. E também, falando um pouquinho aqui de mercado de escanteios, o Arsenal em casa tem uma média bem alta, 7,3, e o Tottenham 3,5. Ou seja, jogando em casa, deve ter aquele abafa inicial, pelo menos no começo do jogo. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Arsenal. E um jogador que eu gosto bastante do Arsenal, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, é o Odegaard. Fechou? Bora, 10 da manhã, ainda na Inglaterra, Premier League, Brighton versus Bournemouth. Brighton, 5ª colocação, Bournemouth, 15ª posição. Olhando aqui a Race, o Brighton em casa, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Essa derrota aqui na Liga Europa pro AEK, vou te contar, hein? Não estava no script. Mas tudo bem, faz parte, gestão de banca e seguimos. Time, o que acontece aqui? Tecnicamente o Brighton é mais time. Vai pegar um visitante que oscila fora de casa, gosta de mercado de gols, né? Mais de 1,5 gols vem forte. Então eu já vejo um cenário aqui para dar um favoritismo pro Brighton. Só não gosto muito dessa odd, né? Odd de 1,45, apesar que eu acho que o Brighton vai vencer essa partida. Ao vivo, Brighton melhor no jogo e odd mínima de 1,50 para cima, dá para pensar na vitória seca. Em pré-live, uma entrada mais conservadora, aba especiais para o Brighton vencer uma das partes. Aí o time da casa precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,12 é uma odd muito baixa, mas também é uma tendência aqui mercado de gols para essa partida. Vou até mostrar para vocês. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 80%. Outro mercado que eu gosto em jogos do Brighton, mercado de escanteios, que são os cantos. Ele tem uma média em casa de 8. Isso é uma média muito alta de escanteio. Bournemouth 3,6. Race 3 cantos a favor do Brighton, tá legal? Então em pré-live, Brighton favorito. Jogo para mais de 1,5 gols, Race 3 cantos, Brighton. Fechou? E bora, dando continuidade ainda na Inglaterra, Chelsea versus Aston Villa. Puxando o Race, o Chelsea em casa dos 5 últimos jogos, 4 batendo, mais de 1,5 gols. Aston Villa como visitante, 5 jogos, todas as partidas batendo mais de 1,5 gols. E fora de casa, o Aston Villa é um time que gosta de marcar, tá? Dos 5 últimos jogos, ó, marcou gols em 4. Sendo assim, o que eu busco em pré-live para essa partida? Mais de 1,5 gols é uma entrada mais conservadora, odd de 1,23, pega essa odd e coloca numa dupla. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,65, 1,62. Fechou? E bora! Ainda na Inglaterra, Liverpool versus West Ham. Liverpool, terceiro colocado, 5 jogos, não perdeu nenhuma. 4 vitórias, 1 empate. O West Ham vem bem, pelo menos até o momento, 6ª posição, fez aqui 5 jogos, perdeu uma, empatou outra e venceu 3. Time, aqui a gente já sabe que são 2 equipes que jogam para frente, tem qualidade ofensiva, né? Então tudo leva a crer que é um jogo para gols, né? Olha o Liverpool em casa, 3-0, 3-1, 3-1, 4-3, 4-0, é gol para tudo que é lado. West Ham como visitante, 2-1, 3-1, 1-1, 4-0 e 3-1. Também muitos gols over gols, tá certo? Por esse motivo, para mercado de gols, o mais de 1,5 gols é tendência, a odd é baixa, aí sobe um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para melhorar um pouquinho a odd. Para ambas equipes marcarem, correndo um pouco mais de risco, odd de 1,61, 1,57 também pode ser cenário. E o Liverpool, jogando em casa, é favorito? Sim, só não gosto muito dessa odd, né? Odd de 1,45, 1,40. Pela temporada que o West Ham vem fazendo, eu queria aqui pelo menos uma odd de 1,50, 1,60, tá certo? Mesmo acreditando que o Liverpool vai vencer essa partida. No histórico, 5 jogos e o Liverpool venceu todas as partidas, tá certo? Talvez aqui ao vivo, né? Uma odd de 1,50 para cima e o Liverpool melhor no jogo pode ser um caminho também, tá bom? Pré-live mais de 1,5 gols, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam. Acredito ser um bom cenário. Retornando para a Itália, 10 da manhã, Atalanta versus Cagliari. Tabela de classificação, Atalanta no meio da tabela, 10ª posição. Cagliari dentro de zona de rebaixamento. Lembrando que na temporada passada, o Cagliari jogou 2ª divisão, tá legal?
Time, é o seguinte, tecnicamente a Atalanta é superior, vai jogar em casa. Odd de 1,45. Vamos fazer o seguinte, uma entrada mais conservadora, aba especiais, para a Atalanta vencer uma das partes. Ela ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já dá green na sua entrada. Pega essa odd e coloca numa dupla. É um caminho. Mercado de gols, eu também gosto. Mais de 1,5 gol, 70%. Vamos dar uma olhadinha aqui na odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,23. Pega essa odd e coloca na dupla. Mercado de escanteios, bem interessante para a Atalanta. Em casa, ela tem uma média alta, 8,2 escanteios, enquanto que o Cagliari tem 4,6. Race 3 cantos a favor da Atalanta. A Atalanta fazendo 3 escanteios, primeiro que o Cagliari. E como é campeonato italiano, aquela chegada mais forte, mercado de cartões também pode ser cenário. Juizão, 4 de média, Atalanta 1,5, Cagliari 2,5, um cartãozinho para cada equipe. Fechou? 10h30, chegando agora na Alemanha, Bundesliga, Leverkusen versus Heidenheim. Heidenheim, temporada passada, jogou segunda divisão, tá legal? E o Leverkusen vem numa baita temporada. Na primeira colocação com 10 pontos, vem voando baixo. Heidenheim, 11ª colocação. Time, é o seguinte, o Leverkusen vem numa temporada espetacular. Vitor Boniface, o centroavante, vem fazendo gol, que é uma beleza. Já dei um spoiler aqui, hein? Finalização, chute a gol ou gol, Vitor Boniface é o nome da fera, o atacante do Leverkusen na temporada, tá bom? O Leverkusen vem numa tocada espetacular, como eu passei pra vocês, 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias, gols nem se fala, né? 4x0, 4x2, 5x1, 3x2, 4x0, Heidenheim oscilando fora, apenas uma vitória e mercado de gols muito forte. Aqui eu vou buscar o quê? Algo a favor do Leverkusen. Obviamente que a odd não deve ser das melhores, o mercado sabe que ele é favorito, odd de 1,24, 1,25, pega essa odd, coloca numa dupla, e mercado de gols, vamos ver se a gente tem odd, né? Não sei se o mais de 1,5 gol vai ter odd, já imaginava que a odd seria ruim, mas aqui também é uma forte tendência para gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, e vou falar, hein, até mais de 2,5 gols pelo atual momento do Leverkusen. Outra dica, primeiro tempo, começou forte, alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? 11 da manhã, chegando na Escócia, jogo do Rangers contra a Motherwell. Time, bora pro histórico aqui, vai. 5 jogos, 3x0, aí um 2x2 e 1x1, 3x1 e 4x0. O Rangers venceu 3 partidas, tivemos 2 empates e todos os jogos com muitos gols. Ou seja, o que eu busco aqui com vocês? Algo a favor do Rangers. Obviamente que o mercado sabe que o Rangers e o Celtic são os monstrinhos da Escócia. Por esse motivo, vai dar uma odd reduzida. Vitória do Rangers no tempo normal, odd de 1,25. Pega essa odd, coloca na dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,20, 1,19, também podendo ser utilizado aí na montagem do seu bilhete. E também eu gosto bastante de trabalhar em escanteios nos jogos dos Rangers, tá? Principalmente jogando em casa, né? Deve tomar a iniciativa da partida, vai para frente, se o gol não sai, saem os escanteios. Então aqui, algumas alternativas. Race 3 cantos para o Rangers fazendo 3 escanteios primeiro que o Motherwell. E no final do primeiro tempo, se o placar ainda não foi aberto ou o Rangers estiver perdendo, tenta pegar o canto asiático, o canto limite. Geralmente sai nessas condições, tá? Partida empatada e o Rangers em cima ou o Rangers perdendo, geralmente sai esse cantinho. Fechou? 11h30 na Suíça, jogo do Young Boys contra Lugano. Young Boys, segunda posição, Lugano, quinta colocação. Time, aqui eu já vou jogar pro histórico, tá legal? Vamos lá. Dos 5 últimos jogos, 3x2, 1x1, 3x0, 1x0 e 3x1. Ou seja, geralmente o Young Boys levando a melhor e no histórico um confronto sempre de muitos gols. Aliás, jogos do Young Boys são jogos geralmente com gols, tá legal? Por esse motivo, o que eu busco aqui com vocês? Algo a favor do Young Boys, tá legal? Odd de 1,57, Young Boys empate anula, é uma alternativa. E mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,17, também pode ser um bom cenário. Vou até falar aqui, hein? Quem sabe na montagem de um bilhete, né? Dupla hipótese Young Boys,
jogo para mais de um gol, e aí você pode colocar alguns escanteios a favor do Young Boys também. Aí praticamente o seu bilhete já está montado, tá legal? Young Boys favorito, jogo para mais de um gol e meio. Fechou? Meio-dia Noruega, jogo do Bodø Glimt contra o Vålerenga. Aqui eu não vou inventar, rapidamente vou trazer para vocês, tá? Vitória do Bodø Glimt, odd de 1,29, pega essa odd e coloca numa dupla, e é jogo para gols. Mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Vitória do Bodø Glimt, jogo para mais de um gol e meio. Meio-dia e 30 voltando para a Alemanha Bundesliga, Frankfurt versus Freiburg. Time, rapidamente, vai. Olha o histórico disso. 2-1, 2-1, 3-1, 3-3, 3-1. É gol pra tudo que é lado, ambas marcam, vem fortíssimo. Os 5 últimos jogos do Frankfurt em casa, extremamente over goals. O Freiburg jogando fora também numa tocada extrema para gols. Tabela de probabilidades, mais de um gol e meio, 90%. Em pré-live, tudo leva a crer que teremos um jogo para gols, tá legal? Por esse motivo, uma entrada mais conservadora, eu vou aqui em mais de um gol e meio, odd de 1,28, uma odd bacana para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,71, 1,68. Time, é o seguinte, coisa importante, tá? Que eu falo praticamente em todos os vídeos. Não é porque o estudo tá lindo que a coisa vai acontecer. O futebol não é uma ciência exata. Pode rolar um 0 a 0 aqui? Pode. Portanto, mantenham sempre gestão de banca. Fechou? Meio-dia e 30, voltando para a Inglaterra Premier League, Sheffield versus Newcastle. Newcastle tecnicamente é mais time, mesmo fora de casa, acredito que possa conseguir um bom resultado. Odd de 1,48, o que eu vou buscar aqui? Aba especiais para o Newcastle vencer uma das partes. Pega essa odd, coloca numa dupla. Fechou? 1h, vulgo 13 horas, Itália, Bolonha versus Napoli. Napoli, o atual campeão italiano. Time, vamos lá. Primeiro tabela de classificação, Napoli, 5ª posição, Bolonha, 11ª colocação. Race, Bolonha em casa, oscilando. Um empate, 2 vitórias, 2 derrotas. Napoli fora, apenas uma derrota. No histórico, 2 empates, 1 vitória para o Bolonha e são 2 vitórias para o Napoli. Ou seja, um confronto aqui equilibrado e o mais de um gol e meio chama a atenção. Eu tenho uma odd para o Napoli de 2. É pegadinha do mercado. Eu particularmente acredito que mesmo fora de casa, o Napoli é bem favorito, tá certo? Então podemos pensar sim em Napoli empate anula ou mesmo numa dupla hipótese a favor do Napoli, tá bom? Quem quiser operar aqui para mercado de gols, mais de um gol e meio, odd de 1,28, também acredito ser um bom cenário. Fechou? 14 horas, chegando em Portugal, Portimonense versus Benfica. O que o Benfica fez na Champions League contra o Red Bull Salzburg? Em 15 minutos de jogo, os caras conseguiram fazer 2 pênaltis e um jogador foi expulso. Vai entender coisa. Voltando para a análise, voltando para o jogo aqui em Portugal, é que foi uma baita... Deixa pra lá, vai. Foi. Benfica, 4ª posição, Portimonense, 13ª colocação. Vamos puxar o histórico aqui. Dos 5 últimos jogos, o Benfica venceu 1, 2, 3, tivemos um empate, somente uma vitória para o Portimonense. Ou seja, o Benfica mesmo fora de casa, geralmente levando a melhor. Mercado de gols muito forte. Mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Time, é o seguinte, mesmo depois do desastre, vamos dizer assim, né, do jogo da Champions League contra o Salzburg, jogando aqui o Campeonato Português, o Benfica é favorito. Tecnicamente é superior, né, e tem condições de conseguir um bom resultado. A odd não é das melhores, odd para o Benfica de 1,26, pega essa odd, coloca numa dupla. Quem quiser operar para mercado de gols, vem muito quente, né? Mais de um gol e meio, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E se o primeiro tempo começar muito forte, dá para pensar também num golzinho já no primeiro tempo, over meio gol HT. Fechou? 14 horas, chegando na Turquia, Alanyaspor versus Fenerbahçe. Fenerbahçe, primeira posição, pega o Alanyaspor na 9ª colocação. Time, olha o retrospecto, a race do Fenerbahçe jogando como visitante. 5 jogos, 5 vitórias. Puxando o histórico, 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3, tivemos um empate, somente uma vitória para o Alanyaspor. E percebam que mercado de gols vem muito forte dentro do histórico. Ou seja,
Aqui eu vejo duas tendências pra gente. Algo a favor do Fenerbahçe, só protege no empate e anula. Esse time do Alanyaspor empata bastante, tá? Odd de 1,69, pré-live, Fenerbahçe, empate e anula. Pega essa odd e coloca na dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,20. Também é tendência pra partida. Fechou? 14-15, Noruega, jogo do Brann, maquininha de gols Brann versus Tromsø. Time, já falei o que eu quero trabalhar aqui, maquininha de gols, né? Eu vou buscar mercado de gols. No histórico dos 5 últimos jogos, 4 deles batendo com facilidade o mais de 1,5 gol, tá certo? E eu tenho uma odd aqui para mais de 1,5 gol de 1,22. Uma odd legal, de repente, para colocar num bilhete duplo. Primeiro tempo, se o jogo começar em alta intensidade, tenta pegar um golzinho que geralmente ele sai. Fechou? 15:45, Paris Saint-Germain versus Olympique de Marseille. Puxando aqui o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, o Paris venceu 1, 2, 3, 4, apenas uma vitória para o Olympique de Marseille. Ou seja, se o Mbappé estiver em campo, que o Mbappé em campo, o Paris Saint-Germain é outro time, concorda comigo ou não? Pelo menos para mim, em nossa humilde opinião, com o Mbappé em campo, o Paris se torna uma equipe mais forte. Odd pro Paris de 1,66, 1,68, Paris Saint-Germain empate anula, tá legal? Se o Mbappé não estiver em campo, esquece, aí eu tô fora. Mbappé em campo, vou também para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,18. E claro, estou falando do Mbappé, é um jogador excelente para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 16 horas, clássico na Espanha na Liga, Atlético de Madrid versus Real Madrid. Time, o seguinte, vamos lá. Puxando aqui a race do Atlético de Madrid em casa, com muita consistência e mercado de gols vem forte. Mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5. Real Madrid jogando como visitante, 4 vitórias, apenas uma derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Ambas marcam 3 de 5. No histórico, 5 jogos, 3 deles batendo mais de 1,5 gol e ambas marcam, tá certo? É o que eu vou tentar aqui para mercado de gols. Mercado de resultados é um clássico. Clássico tudo pode acontecer. Eu prefiro operar aqui para mercado de gols e depois, lógico, a gente vai falar de cartão também, tá bom? Mercado de gols, mais de 1,5 gol. Odd de 1,34, uma odd bacana para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,78, tá bom? Vamos mostrar primeiro aqui a probabilidade do mais de 1,5 gol, 80%, probabilidade bem alta. Mercado de cartões, o Juizão tem uma média de 4, o Atlético de Madrid 1,6, o Real Madrid 1,9. Pelo menos um cartão para cada equipe, tá bom? E correndo um pouco mais de risco para cada equipe, para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões. E na arriscadinha, a gente pode até pensar num cartão vermelho. Tá legal? Acho que é isso. Mercado de gols e cartões em pré-live. Fechou? Time 20:30, Estados Unidos, MLS. Jogo do Orlando City contra o Inter Miami. Inter Miami é o time do Messi. Sempre que o Messi está em campo, a gente busca o mais de 1,5 gol, tá legal? Só que o Messi, eu não sei se ele vai jogar. Tá dando aqui lesão, tá certo? Se ele estiver lesionado, eu não vou fazer nada nessa partida. Ou opera ao vivo. Agora, se 1 hora antes do jogo o Messi for confirmado, aí eu vou buscar mercado de gols, tá? Com o Messi em campo, mais de 1,5 gol, pega essa odd e coloca na dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. De novo, com o Messi em campo. Fechou? Time, e por último, a cereja do bolo. Copa do Brasil, segundo jogo da final, São Paulo versus Flamengo. E nós, dos Boleiros Chips, vamos estar nessa partida talvez histórica, né? E eu vou falar para vocês, hein? Se você ainda não nos segue no canal novo aqui do YouTube, é o segundo canal que fala só de jogo, estádio, muito bacana, a parte de fora. A gente troca ideia com a galera, chega junto. Lá é a sua casa, lá também é o seu estádio. Boleiros nos estádios. Eu vou tentar mostrar tudo para vocês, tá bom? Vamos lá, voltando para análise. Primeiro jogo no Maracanã. 1-0 São Paulo, gol do Caleri. Nós estávamos lá no Maraca. Time, vamos falar uma coisa aqui. O Flamengo
ou não tá jogando nada, ou quer de qualquer maneira tirar o Sampaoli. Mas o Sampaoli tá lá. O Flamengo no primeiro jogo não jogou nada. O Rafael, sinceramente, eu acho que não fez nenhuma defesa difícil. No primeiro tempo, o Flamengo não havia feito nenhum escanteio. Tá legal? Por que eu tô falando tudo isso? Se o Flamengo entrar no Morumbi com a mesma postura que jogou no Maracanã, eu não sei nem o que dizer desse jogo. Porque o São Paulo tá com 1-0 debaixo do braço. Estádio lotado. O São Paulo não precisa se expor tanto. Tá legal? Agora, se o Flamengo, com o time que tem, e parece que Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram. Se o Arrascaeta entra ali no meio, com Bruno Henrique, tem Pedro, tem Gabigol, de repente um Luiz Araújo para o segundo tempo, e o Flamengo jogando com intensidade, aí o cenário da análise muda. Mas eu preciso saber se o Flamengo vai querer jogar bola. Até porque, contra o Goiás, foi um sono. Quem assistiu esse jogo dormiu, tá certo? O Flamengo não fez nada. Então, assim, o que eu falo com vocês aqui? Qual que é o ponto de alerta? Eu deixaria para operar ao vivo, sentindo principalmente o time do Flamengo. Se o Flamengo jogar com vontade, tem um baita time. Vai para cima de duas uma. Ou faz, ou vai tomar o gol de contra-ataque. Se o Flamengo jogar com vontade, eu vou buscar o mais de 1,5 gols. Até porque é o segundo jogo da final. Se o Flamengo deixar o jogo rolar, o São Paulo é campeão, ele vai precisar se expor. Quando se expõe, tem qualidade para marcar gol. E o São Paulo, na puxada de contra-ataque com o Lucas, é muito rápido. Aí eu busco esse mais de 1,5 gols. Tem odd aqui de 1,47. Ao vivo, essa odd rapidamente vai bater 1,50, 1,60. Então a dica que eu deixo para vocês: o Flamengo ao vivo, jogando com vontade, a gente sente o começo da partida e se efetivamente estiver em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, a gente vem buscar esse mais de 1,5 gols com odd de 1,50, 1,60 para cima. Fechou? Time, apenas para complementar aqui a nossa análise, tá certo? Quem vai apitar a partida é o Braulio da Silva e ele tem uma média bem alta de cartões. 6,7 cartão amarelo, 0,5 cartão vermelho. O São Paulo tem uma média de 2,6, o Flamengo 3,4. Aqui, pelo menos, para cada equipe receber um cartão amarelo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões amarelos, e também, na arriscadinha, um cartão vermelho pode ser interessante. Aí coloca aquele troco do pão e coloca aqui no cartão vermelho na grande final da Copa do Brasil. Fechou? Bora lá pro bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, recado importante, né? Domingão, grade gigantesca, muitos jogos, muitas oportunidades. É campeonato alemão, espanhol, italiano, francês. Tem final da Copa do Brasil. E você ainda não está no nosso grupo VIP? Tá marcando bobeira. Por apenas R$19,90 por mês, que é o melhor custo-benefício do mercado, você pode fazer parte. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto e vou te falar, hein? É um grupo completo, bilhetes pré-live, duplas e triplas, montadas aí antes das partidas, obviamente. Operamos também ao vivo em mercado de gols, escanteios, finalização de jogador, cartão e muito mais. Vem que você tá marcando bobeira, é um baita produto. Se você não gostar, fica tranquilo, você tem uma semana para testar, não gostou, pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. O link tá aqui embaixo, vem. Bora lá que eu já falei demais. Time, o que a gente vai buscar aqui? Montei uma triplinha pra gente. Jogo do Young Boys, handicap asiático 0-0. Young Boys, handicap asiático 0-0 é a mesma coisa que o empate anula. O Young Boys só não pode perder. Vitória seca do Leverkusen contra o Heidenheim. E lá na Espanha, clássico madrilenho, para cada equipe receber pelo menos um cartão, Atlético de Madrid e Real Madrid. Se tudo isso der certo, odd de 1,67. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram? Valeu, obrigado. Ajuda demais. E é de graça. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!